A milionária ficou chocada ao ver a faxineira usar o anel de sua mãe desaparecida. Mariana entrou pela porta de sua mansão com a cabeça cheia de negócios. O peso de sua vida como milionária a consumia, e ela já estava acostumada a lidar com o vazio de sua existência repleta de luxo, mas sem verdadeiro amor ou conexão. Ela sentia falta de algo que o dinheiro não podia comprar. A presença da mãe, que havia desaparecido misteriosamente quando ela ainda era uma criança. Desde então, sua vida se tornou um labirinto de busca por respostas que nunca chegaram. O anel de diamantes que sua mãe usava, um símbolo de uma época mais feliz, estava perdido, ou assim ela pensava. Ela sentiu um arrepio ao entrar na sala de estar e ver Carla, sua faxineira, uma mulher de aparência simples e modos educados, fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Mas naquela tarde, havia algo diferente. Algo que chamou a atenção de Mariana de forma instantânea. Carla estava com as mãos visivelmente adornadas por algo familiar. Mariana aproximou-se, o olhar fixo nos dedos de Carla, e o mundo pareceu parar por um segundo. O anel que ela havia perdido. O anel de sua mãe. O choque foi tão grande que Mariana não conseguiu disfarçar. Ela parou no meio da sala, observando o objeto brilhante nos dedos de Carla. O coração disparou, a mente começou a trabalhar em alta velocidade, mas nada fazia sentido. Como o anel de sua mãe estava ali, nas mãos de uma simples faxineira? Seu corpo tremia enquanto a voz, antes firme, saiu quase em um sussurro. Onde você conseguiu esse anel? Carla olhou para ela, surpreso com a intensidade da pergunta, mas sem saber exatamente como reagir. O silêncio ficou entre as duas por um longo momento. Mariana, dominada pela emoção, repetiu, agora com um tom mais agudo, como se não conseguisse acreditar no que via. Esse anel é da minha mãe. Como você tem isso? Carla, visivelmente nervosa, abaixou os olhos, como se tentasse evitar o confronto. Mariana se aproximou, e a tensão entre as duas se intensificou. Carla, com as mãos tremendo levemente, tentou se explicar. Eu o comprei, em uma loja de antiguidades. Não sabia que era de alguém importante. Só vi que tinha uma beleza rara. Não sabia que ele tinha algum valor sentimental para você. Mas para Mariana, aquilo não fazia sentido. Como um objeto tão valioso, tão íntimo, tinha parado nas mãos de alguém tão distante de sua vida? A conexão entre o anel e sua mãe, o anel que ela acreditava perdido para sempre, foi como um soco em seu estômago. Algo não estava certo. Ela não sabia se deveria chorar, gritar ou simplesmente afastar Carla da sua vida. Mas a dor da perda da mãe, que ainda ecoava dentro de si, se misturava agora com uma angústia mais profunda. Havia algo de errado. Mariana sentia isso com cada fibra do seu ser. Algo mais estava acontecendo ali. Algo que ela ainda não conseguia entender. Você está mentindo, Carla, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Como você pode ter esse anel sem saber de onde ele veio? Carla, agora visivelmente desconfortável, olhou para o chão. Ela não podia mentir mais. Sabia que tinha algo a mais naquela história. Algo que Mariana ainda não estava pronta para saber. Mas o que Carla não imaginava era que, ao revelar a verdade, ela abriria uma porta para um passado há muito enterrado que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio pairou no ar, espesso e carregado de tensão. Carla permaneceu em pé, com os olhos fixos no chão, o rosto tingido de vermelho, mas ainda tentando manter a calma. Mariana não conseguia processar o que estava acontecendo. Ela sentia uma mistura de raiva e desespero crescendo dentro de si. O anel estava ali, tão perto, nas mãos de uma mulher simples que nunca havia feito parte de sua vida. Como ela o possuía? E mais importante, como aquilo parecia se conectar com o desaparecimento de sua mãe? Mariana sentiu uma dor aguda em seu peito, como se uma faca estivesse cortando lentamente suas lembranças mais preciosas. A imagem de sua mãe,
sorrindo ao seu lado, com aquele anel adornando seu dedo, surgia como um flash vívido na sua mente. Era tudo o que restava da mulher que ela tanto amava e que, de repente, se foi sem deixar rastros. E agora, esse objeto precioso estava nas mãos de Carla. Por favor, me diga a verdade, Carla. Mariana forçou a voz, tentando manter o controle, mas sua insegurança transparecia. Onde você encontrou esse anel? Carla respirou profundamente, lutando para encontrar palavras. Ela sabia que a história que tinha contado não seria suficiente para apaziguar Mariana. Ela precisava contar a verdade, por mais dolorosa que fosse. A mulher à sua frente, tão rica e poderosa, não tinha ideia do vínculo que as unia. Eu encontrei esse anel na casa de um homem que eu costumava ajudar. Ele morreu há alguns anos. E ele tinha muitas coisas antigas, itens de valor. Não sabia que o anel significava tanto para você, Mariana. Mariana sentiu um estalo no coração. Algo na história de Carla não batia. Ela sabia que havia mais, mas ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Olhou para Carla, seus olhos se estreitando, tentando descobrir se a mulher estava realmente dizendo a verdade. Deixe-me ver esse anel, Mariana disse, estendendo a mão, com o coração batendo mais rápido. Carla hesitou por um momento, antes de retirar o anel de seu dedo e entregá-lo à mulher. Mariana o observou cuidadosamente. O brilho do diamante parecia ainda mais intenso sob a luz da sala. Mas foi quando ela virou o anel e viu uma inscrição na parte de dentro que o mundo de sua vida virou de cabeça para baixo. O que ela leu fez seu estômago se revirar. Para minha filha com amor eterno, em sua ausência sempre será seu. O sangue sumiu do rosto de Mariana. As palavras estavam gravadas ali com uma delicadeza que só alguém com uma ligação profunda e íntima poderia escrever. Seu coração quase parou ao perceber a realidade que se formava diante de seus olhos. O que isso significa? Ela perguntou, a voz trêmula, quase inaudível. Ela não queria acreditar no que estava vendo. Não podia ser verdade. Carla olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas, sentindo o peso do momento. Era hora de finalmente contar a verdade. Mariana, eu sou filha de sua mãe. Ela me deu para a adoção quando eu era bebê. O anel foi um dos poucos itens que ela me deixou. Um presente. Uma forma de dizer que um dia, de alguma forma, nós nos encontraríamos novamente. Mariana ficou paralisada. Sua mente girava. Filha de sua mãe? Isso não podia ser possível. Ela sempre soubera que algo estava errado, mas nunca imaginou que a mulher que ela via como uma simples faxineira fosse, na verdade, sua irmã biológica. O vazio que ela sentia se expandiu, preenchido agora por um choque absoluto. Isso não é possível, murmura Mariana, quase sem fôlego, sem saber como processar a confusão. Como você pode dizer isso? Eu perdi minha mãe, e você é minha irmã? Mas como isso aconteceu? Carla, agora chorando abertamente, tentou explicar. Ela não sabia o motivo pelo qual sua mãe havia decidido dar-lhe para a adoção, mas sabia que sempre guardou aquele anel como um símbolo de algo perdido. Uma memória distante de uma mãe que ela nunca conheceu. Eu sou sua irmã. Sua mãe me deixou porque não tinha como cuidar de mim. Ela me deu para uma família adotiva, mas eu nunca esqueci a promessa que ela fez. Esse anel foi para mim um sinal de que, algum dia, eu encontraria a minha verdadeira família. Mariana se afasta, sentindo o peso da revelação. Sua mente está em frangalhos, suas emoções à flor da pele. Ela sempre viveu com a dor de não saber o que realmente aconteceu com sua mãe. Agora, a revelação de que ela tinha uma irmã que estava perto o tempo todo, deixou sua realidade completamente distorcida. O ambiente ficou ainda mais pesado após a revelação de Carla. Mariana se afastou, os dedos trêmulos segurando o anel, que agora parecia muito mais do que um simples pedaço de joia.
Ele era uma chave para um passado que Mariana acreditava perdido, uma conexão inesperada com alguém que ela nunca soubera que existia. O silêncio foi ensurdecedor enquanto ela processava as palavras de Carla, tentando encaixar tudo em sua mente confusa. Carla, por outro lado, estava visivelmente desconfortável. A sinceridade em seus olhos era inegável, mas o medo da reação de Mariana a paralisava. Ela sabia que aquele momento era crucial. Se fosse rejeitada, perderia a chance de reconstruir algo que nunca teve, uma relação com a irmã que sempre desejou. Mas a verdade estava à sua frente, e nada poderia mudar isso. Eu não sei o que fazer com isso, Carla. Mariana finalmente falou, a voz tensa, ainda chocada. Como você pode simplesmente aparecer agora, depois de tantos anos, e me dizer que é minha irmã? Como isso é possível? Minha mãe nunca me falou de você. Carla deu um passo à frente, tentando se aproximar sem invadir o espaço de Mariana. O olhar de Mariana estava distante, perdido. Ela sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés, como se tudo em sua vida fosse uma mentira. Ela sempre achou que sabia quem era, que a dor da perda de sua mãe a definia. Mas agora, essa dor estava misturada com uma confusão ainda maior. Eu sei que é difícil de acreditar, Mariana, Carla disse, a voz baixa, carregada de emoção. Mas eu cresci em um lar adotivo. Minha mãe me deixou quando eu era muito pequena. Não entendo por que ela fez isso, mas sempre senti que ela me amava. Sempre soube que ela guardava algo de muito importante para mim, algo que me ligaria a ela. E quando encontrei o anel, achei que fosse um sinal de que a nossa história ainda não tinha terminado. Mariana olhou para Carla, os olhos se estreitando. A dor no peito parecia aumentar a cada palavra que Carla dizia. Ela queria acreditar nela, mas sua mente não conseguia processar a ideia de ter uma irmã. Algo tão profundo, tão pessoal, sendo revelado de uma forma tão abrupta, parecia irreal. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Carla que a fazia acreditar que ela não estava mentindo. E onde está minha mãe, então? Mariana perguntou, a raiva começando a transbordar. Ela não sabia mais o que sentir. Se você sabia que ela me amava, por que não veio antes? Por que não me procurou? Carla baixou os olhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela sabia que essa pergunta não teria uma resposta fácil. As escolhas que sua mãe fez, os segredos que guardou, eram coisas que Carla não tinha como justificar. Mas ela sabia, com todo o seu ser, que aquele anel significava algo mais profundo. Aquele anel não era apenas um presente, era a prova de uma promessa não cumprida. Eu não sabia onde você estava, Mariana. Eu fui criada por outra família. Sua mãe, ela me procurou, mas nunca conseguiu encontrar você. Eu soube disso quando cresci. Ela estava tentando, mas foi interrompida. Ela sabia que você estava em algum lugar, mas não sabia como chegar até você. O ar parecia denso, e Mariana sentia um turbilhão de emoções. A raiva, a dor, a confusão. Tudo se misturava dentro dela. Era difícil aceitar a ideia de que sua mãe havia estado tão perto de encontrar a filha que ela perdeu, mas ao mesmo tempo, a revelação de que sua irmã estava tão perto e por algum motivo afastada de sua vida, fazia seu coração se apertar. Então, o que aconteceu com ela? Mariana perguntou, agora com a voz embargada, os olhos marejados. Ela não sabia o que esperava ouvir, mas sabia que, de algum modo, as respostas estavam mais perto do que imaginava. Carla engoliu em seco, hesitante. Ela queria contar a verdade, mas sabia que a revelação final poderia ser ainda mais difícil para Mariana aceitar. Sua mãe, ela morreu, Mariana. Não conseguiu completar a jornada dela para te encontrar. Ela estava doente quando me deixou. Eu encontrei o anel depois que ela faleceu. Ela estava tentando reunir a nossa família, mas o tempo acabou para ela.
O anel era a promessa dela de que, um dia, nós iríamos nos encontrar. Mariana sentiu uma dor insuportável tomar conta de seu peito. Sua mãe tinha morrido sem vê-la, sem saber onde ela estava. Isso era demais para ela. A história que Carla lhe contava parecia uma tragédia sem fim, uma sucessão de eventos incontroláveis que, no fim das contas, a deixavam ainda mais perdida. A única coisa que ela sentia naquele momento era a ausência da mãe, que se estendia agora até a sua irmã, que estava diante dela, mas parecia ao mesmo tempo tão distante. Eu não sei o que fazer com isso tudo, Carla. Eu nunca imaginei que a minha vida pudesse tomar um rumo tão inesperado. Tudo o que eu queria era saber o que aconteceu com minha mãe. E agora? Agora você me diz que ela me procurava, mas não conseguiu me encontrar? A dor em sua voz era palpável, e as palavras de Mariana eram como um grito silencioso no meio da sala vazia. Carla, ao ver a dor nos olhos de Mariana, deu um passo à frente e colocou a mão no ombro dela. Mariana, eu não quero te causar mais dor. Eu só quero que você saiba que sua mãe, ela sempre te amou. E eu também. Eu sei que nada pode apagar a dor que você está sentindo, mas talvez, juntas, possamos encontrar uma forma de lidar com isso. Eu não sou sua substituta, mas eu sou sua irmã e, de alguma forma, eu quero estar ao seu lado agora. Mariana olhou para Carla e, pela primeira vez, algo começou a mudar dentro dela. A raiva, a dor, a confusão começaram a dar espaço para um pequeno fio de esperança. Talvez, só talvez, houvesse algo mais ali. Algo que ela nunca soubera que precisava. O sol já estava se pondo e a luz suave da tarde entrava pela janela, lançando uma sombra suave na sala. Mariana, ainda com o anel em mãos, sentia um peso esmagador no peito. A revelação de que ela tinha uma irmã e que essa irmã estava diante dela o tempo todo a fez se perder nas lembranças de sua infância. Lembranças de sua mãe, agora distorcidas pelo tempo, que começaram a surgir em sua mente como fragmentos quebrados de um quebra-cabeça. Mariana caminhou até a janela, observando as luzes da cidade se acenderem à medida que a noite se aproximava. As ruas pareciam indiferentes, com seus carros e pessoas indo e vindo, mas dentro dela, um turbilhão de emoções estava prestes a explodir. Ela nunca imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente em um único dia. Nunca pensou que descobriria a verdade sobre sua mãe e ainda mais sobre a existência de uma irmã. Carla, por outro lado, permanecia quieta. Ela sabia que a verdade era difícil de ser digerida, mas sentia que, depois de tantos anos de sofrimento e busca, talvez finalmente estivesse no caminho certo. Ela tinha um vínculo com Mariana, um laço que parecia impossível de ser quebrado, não importava quão difícil fosse a jornada à frente. Eu sei que você está confusa, Mariana. Eu sei que isso tudo é muito para processar. Carla começou, com a voz suave e cheia de sinceridade. Mas, por favor, me escute. Sua mãe queria muito encontrar você. Queria muito ver você crescer. Ela tinha uma esperança que, um dia, suas vidas se cruzariam novamente. Mariana olhou para Carla, mas sua mente estava em outro lugar, remexendo nas palavras que acabara de ouvir. As lembranças de sua mãe eram tudo o que ela tinha. Cada pedaço de memória parecia precioso, como se ela estivesse tentando manter sua mãe viva dentro de si. Mas, com a chegada de Carla, tudo parecia ter sido virado de cabeça para baixo. Como ela deveria lidar com isso? Como ela poderia aceitar a presença de uma irmã que ela nunca soubera que existia? Mas por que você não me procurou antes? Mariana perguntou com a voz quebrada. Ela já estava começando a chorar, mas tentava manter a compostura. Por que só agora? Como você conseguiu se esconder de mim todo esse tempo? Carla sentiu o peso das palavras. Ela sabia que sua decisão de não procurar Mariana antes não tinha sido a mais certa. Mas o medo de abrir velhas feridas, o medo de ser rejeitada, a impedia de fazer o que sentia ser certo. Agora,
Ela estava diante de Mariana, com o coração aberto, esperando que o perdão fosse possível. Eu não sabia onde você estava, Mariana. Depois da morte de nossa mãe, minha vida foi um caos. Eu fui adotada por outra família e cresci sem saber quem você era, sem saber onde você estava. Mas eu sempre senti que algo me faltava. Quando encontrei o anel, soube que a história de nossa mãe não estava terminada. Eu sabia que um dia íamos nos encontrar. As palavras de Carla estavam cheias de dor e arrependimento. Mariana, ainda sentindo uma enorme confusão dentro de si, não conseguia deixar de questionar tudo o que sabia sobre a sua vida. Será que a sua mãe realmente a amava tanto quanto Carla dizia? Como ela poderia ter vivido todos esses anos sem saber sobre a sua irmã? Como poderia ser que o destino de sua família estivesse tão entrelaçado sem ela saber? Você não entende, Carla, Mariana disse quase em um sussurro. Eu vivi todos esses anos com essa dor de não saber o que aconteceu com minha mãe. Ela foi embora de repente, e tudo o que eu queria era respostas. E agora, você está aqui, me dizendo que era minha irmã o tempo todo. Mas eu não posso simplesmente esquecer tudo o que passei. Eu não posso simplesmente virar a página como se nada tivesse acontecido. Carla deu um passo à frente, sentindo um impulso de tocar o braço de Mariana, mas parou ao perceber a resistência. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a fazer qualquer coisa para tentar reparar os erros do passado, mesmo que o caminho fosse longo. Eu sei que não posso apagar a dor que você sente, Mariana. E eu não estou tentando fazer isso. Eu só quero que você saiba que, por mais difícil que seja, eu estou aqui agora. E de alguma forma quero te ajudar a encontrar a paz. Não só pela nossa mãe, mas por nós mesmas. Mariana fechou os olhos, tentando controlar as emoções que estavam à flor da pele. Não sabia o que fazer com as palavras de Carla, não sabia se podia confiar nelas. Mas o que ela sabia com certeza era que sua vida jamais seria a mesma. Ela tinha a chance de descobrir mais sobre sua mãe, sobre o que realmente aconteceu. Talvez, finalmente, ela pudesse entender o que realmente se passou e encontrar a cura para as feridas que carregava há tanto tempo. O silêncio reinou por alguns segundos, até que Mariana, com os olhos ainda molhados, olhou para Carla com uma expressão que misturava confusão e curiosidade. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Carla, mas, por agora, talvez possamos tentar entender tudo isso, juntas. Talvez seja a hora de encarar a verdade, por mais difícil que seja. Carla sorriu timidamente, um sorriso que carregava a esperança de um novo começo. Um começo que parecia distante, mas que, pela primeira vez, parecia possível. A manhã seguinte chegou com uma brisa suave entrando pela janela, mas apesar da calma do ambiente, a tensão entre as duas irmãs ainda pairava no ar. Mariana acordou cedo, seu coração ainda batendo forte com os acontecimentos da noite anterior. Ela se sentia cansada, mas sabia que não poderia continuar fugindo de uma verdade que agora a envolvia completamente. Ela tinha uma irmã, e sua mãe, embora falecida, ainda estava muito presente em suas lembranças. O que mais a angustiava era o mistério que cercava o passado. Carla havia falado sobre a mãe delas, sobre o anel, mas Mariana ainda sentia que havia algo a mais, algo que ela não compreendia totalmente. Naquele momento, ela se viu à beira de uma escolha. Poderia simplesmente se afastar e ignorar os pedidos de Carla para que as duas tentassem reconstruir o que o tempo e o destino haviam levado? Ou poderia abraçar a chance de descobrir, enfim, o que realmente aconteceu com sua mãe, com a sua vida, com o destino delas? Era uma escolha difícil, pois o medo de sofrer mais uma vez era grande, mas a dor da perda, da não resposta, estava finalmente sendo substituída por algo mais. A possibilidade de encontrar um novo caminho. Mariana vestiu-se em silêncio, olhou para o anel em sua mão e decidiu que não poderia mais viver com essa dor de incerteza.
Ela precisava enfrentar o passado, encontrar as respostas que tanto desejava. Era hora de buscar a verdade que se ocultava por tanto tempo, mesmo que fosse desconfortável. Ao descer as escadas da casa, viu Carla na sala esperando. O sorriso de Carla era tímido, como se ela soubesse que Mariana ainda estava tentando processar tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia esconder a esperança no olhar. Algo no ar tinha mudado. Algo em Mariana, que antes parecia distante, agora estava mais receptivo, mais disposto a entender o que se passava. Eu estava esperando por você, Carla disse, os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e expectativa. Eu sei que deve ser difícil, mas o que vou te mostrar vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o que aconteceu. Mariana assentiu, embora um nó apertasse sua garganta. Ela sentia que estava prestes a abrir uma porta para um passado que talvez fosse melhor deixar fechado. Mas a curiosidade era maior. Ela queria entender tudo. O que você tem para me mostrar, Carla? Mariana perguntou, a voz mais firme agora, apesar da dor que ainda a consumia por dentro. Carla sorriu, um sorriso suave, mas cheio de emoção. Ela se levantou, pegou uma caixa de madeira antiga que estava sobre a mesa e a entregou a Mariana. Isso é tudo o que encontrei, disse Carla, com um olhar que misturava apreensão e confiança. Mariana abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro dela estavam fotos antigas, documentos amarelados e, por fim, um diário. A primeira coisa que chamou sua atenção foi uma foto em que ela reconheceu sua mãe, mas o que mais a chocou foi a presença de um homem ao lado dela. O rosto daquele homem parecia familiar, mas ela não conseguia identificar de onde. O coração de Mariana disparou quando ela percebeu que, ao fundo, havia uma casa que ela conhecia bem. A casa onde ela cresceu. Como isso era possível? Como a sua mãe havia estado tão perto dela e, ao mesmo tempo, tão distante? Ela pegou o diário com mais cautela. As páginas estavam envelhecidas, mas ainda legíveis. Ao folhear as páginas, as palavras de sua mãe começaram a se revelar. Minha querida Mariana, não sei o que o futuro nos reserva, mas eu te amo mais do que tudo. Quero que saiba que fiz o possível para nos reunir, mas às vezes a vida não permite que a gente controle os acontecimentos. Cada palavra parecia perfurar o coração de Mariana, como se sua mãe estivesse falando diretamente com ela. E então, entre as palavras escritas, algo a fez parar. A assinatura de sua mãe. Não estava sozinha. Ao lado da assinatura havia outra, uma assinatura que Mariana não conhecia. A assinatura do homem da foto. Ele estava envolvido nisso. Ele sabia de algo. Quem é ele, Carla? Mariana perguntou, a voz trêmula. Carla, com um olhar sombrio, respondeu lentamente. Ele é o homem que sua mãe amava antes de sua morte. Ele não queria que você soubesse, e por isso, manteve tudo em segredo. Ele era o seu pai. Mariana ficou congelada, a revelação explodindo em sua mente como uma bomba. A sensação de estar em choque foi instantânea. O homem na foto, o homem que ela não conhecia, era seu pai? Ela sempre soubera que havia algo de errado, que sua mãe guardava segredos, mas nunca imaginara que essa verdade estava tão próxima. Como isso tudo se encaixava? Meu pai? Mas ele nunca esteve na minha vida. Por que minha mãe nunca me falou sobre ele? Carla suspirou, sentando-se ao lado de Mariana. Ela olhou para a caixa, as fotos espalhadas e o diário entre as mãos de Mariana. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se juntar, mas ainda restavam perguntas sem respostas. Eu sei que é difícil, Mariana, mas a verdade é que sua mãe estava tentando proteger você de uma dor maior. O pai de vocês, ele não era uma boa pessoa e ela não queria que você soubesse. Quando ela morreu, ela tentou destruir todas as provas que ele havia deixado. Mas o anel? O anel foi a última coisa que ela não conseguiu esconder. Ela sabia que um dia ele seria a chave para que você soubesse a verdade.
Mariana olhou para Carla, a mente completamente sobrecarregada. Agora, ela tinha mais perguntas do que respostas, mas uma coisa era clara. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. E, de alguma forma, ela precisava enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O silêncio que pairava entre as duas irmãs era opressor, como se o peso da verdade tivesse sido demais para ser digerido em tão pouco tempo. Mariana ainda segurava o diário de sua mãe, suas mãos tremendo ligeiramente. Carla, ao seu lado, estava tensa, aguardando a reação de Mariana, mas sem palavras, como se soubesse que não havia nada mais a ser dito. Tudo o que restava era permitir que a verdade se instalasse, por mais dolorosa que fosse. Mariana olhou para o diário, a mente girando, tentando entender o que estava acontecendo. Seu pai, um homem que ela nunca soubera que existia, estava mais perto do que ela imaginava. Mas o que isso significava para ela? Como poderia uma mãe esconder algo tão importante? Como alguém que prometeu protegê-la pôde deixar tantas perguntas sem resposta? Isso não pode ser real, Carla. Mariana sussurrou com a voz abafada pela confusão. Eu sempre senti que faltava algo, mas nunca imaginei que fosse isso. Carla não sabia como responder. Ela sabia que Mariana estava sendo devastada pela revelação e, embora quisesse lhe dar algum conforto, ela também estava lidando com seus próprios sentimentos de tristeza e arrependimento. Durante todos esses anos, Carla nunca soubera a história completa. Ela também estava tentando juntar os pedaços da vida de sua mãe, e talvez agora fosse a única chance de finalmente entender o que realmente havia acontecido. Eu sei que é difícil, Mariana, disse Carla, com a voz cheia de compaixão. Eu também vivi esse vazio tentando entender as escolhas da nossa mãe. Ela queria te proteger, mas a verdade é que, de alguma forma, ela também nos deixou na escuridão. Agora precisamos encontrar uma forma de seguir em frente. Mariana fechou os olhos, tentando se recompor, mas sentia como se seu mundo tivesse desabado. O pai, o homem que ela imaginara em suas memórias, como uma figura distante e intangível, agora se tornava uma presença forte e real. Como poderia ele ter ficado tão longe de sua vida por tanto tempo sem que ela soubesse? E como isso afetava sua relação com Carla? De repente, uma sensação de angústia tomou conta dela. Como Carla se sentia ao ver sua irmã se perder nessa busca por respostas? Mariana não queria magoá-la, mas o peso da verdade era grande demais para ser carregado sozinha. Ela precisava saber mais, precisava entender o que aconteceu entre sua mãe e aquele homem, mas estava com medo de o que poderia descobrir. E talvez o pior de tudo. Ela temia não gostar do que encontrar. O que devemos fazer agora, Carla? Mariana perguntou com um tom de incerteza que refletia o turbilhão de emoções que a consumia. Como podemos seguir em frente depois de tudo isso? Carla respirou fundo, tentando juntar as palavras que fariam sentido para ambas. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas também sentia que era a única chance de dar um novo sentido à vida das duas. Eu sei que é complicado, Mariana, mas a única coisa que podemos fazer agora é procurar a verdade e não fugir dela. Nossa mãe já não está aqui para nos guiar, mas o que ela deixou para trás, tanto em lembranças quanto em documentos, pode ser a chave para entendermos o que realmente aconteceu. Talvez, se conseguirmos encontrar esse homem, ele nos mostre o que aconteceu com nossa mãe. Talvez ele possa nos contar a verdadeira história. Aquelas palavras fizeram Mariana se estremecer. Encontrar o pai? Era o que ela mais temia, mas também sabia que não tinha outra escolha. Algo dentro dela dizia que a resposta estava com ele, mas ela não sabia se estava pronta para enfrentar isso. A dor de ter sido deixada para trás por tanto tempo, de ter crescido sem um pai, de ter sido mantida no escuro por sua mãe, a consumia. E se ele não quiser nos encontrar? Mariana perguntou, os olhos fixos no diário.
E se ele for a última pessoa que queremos conhecer? Carla, mais tranquila agora, tomou um longo suspiro. Ela sabia que Mariana estava com medo e também compartilhava dessa insegurança. Porém, havia uma força nela, algo que a fazia acreditar que essa era a única forma de seguir em frente. Se ele não quiser nos encontrar, vamos saber que fizemos tudo o que podíamos. Mas se ele estiver disposto, se ele realmente quiser explicar o que aconteceu, talvez possamos ter as respostas que buscamos há tanto tempo. Eu quero que você tenha paz, Mariana. Eu quero que a gente tenha paz. Porque, mesmo que a verdade seja dolorosa, é a única coisa que pode nos libertar. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas algo havia mudado entre as duas. Carla havia conseguido, de alguma forma, aliviar o peso do coração de Mariana, mesmo que por um breve momento. Mariana sabia que ainda havia muito a percorrer, que as respostas estavam distantes, mas ela não podia mais ficar paralisada pela dor do passado. Vamos procurar então, disse Mariana, finalmente tomando a decisão que parecia assustadora, mas necessária. Vamos encontrar esse homem e descobrir a verdade, por mais que doa. Carla sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. Ela sabia que essa decisão não seria fácil, mas era o começo de um novo caminho. Um caminho em que ambas precisavam se apoiar mutuamente para encontrar a paz e a verdade que tanto procuravam. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Mariana e Carla. Ambas sabiam que a decisão estava tomada, mas o peso da incerteza ainda as acompanhava. A busca pelo pai de Mariana, por aquele homem misterioso que ela nunca soubera que existia, se tornava uma missão que unia as duas irmãs de uma forma que nem mesmo elas haviam imaginado. Agora, não havia mais volta, e a necessidade de compreender o passado se tornava cada vez mais urgente. Carla, com uma determinação renovada, foi à biblioteca local e começou a procurar qualquer pista que pudesse ajudar a encontrá-lo. Mariana, por sua vez, se dedicou a revisitar a casa onde cresceu, revirando gavetas e objetos que poderiam ter sido deixados para trás por sua mãe. Cada item encontrado, cada fotografia ou carta, parecia ser um eco do passado, uma janela para o que ela não sabia, mas sentia que precisava descobrir. À medida que as semanas passavam, uma sensação de ansiedade pairava no ar. Carla e Mariana sabiam que precisavam agir rapidamente. A dor da dúvida estava corroendo Mariana, e a esperança de encontrar respostas ficava mais forte a cada dia. No fundo, ambas queriam que esse homem as procurasse, que se apresentasse e desse explicações. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de medo, como se o passado que ele guardava fosse algo que pudesse destruí-las. Na tarde de uma quinta-feira, Carla apareceu com uma pequena folha de papel nas mãos, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e apreensão. Ela havia encontrado algo, um endereço. O endereço de um homem que, segundo os documentos que descobrira, era o responsável pelo mistério que envolvia a morte de sua mãe. Era ele. Era o pai de Mariana. Mariana sentiu uma onda de emoções se misturando. Ela queria gritar, correr, perguntar a ele o que havia acontecido. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança tomou conta dela. Como ela deveria se comportar diante desse homem? Ele seria o que ela esperava ou sua presença traria mais dor? Carla, Mariana disse, a voz cheia de receio. E se ele não quiser nos ver? E se ele não se importar? E se no fim tudo o que a nossa mãe fez para nos proteger fosse em vão? Carla se aproximou de Mariana e segurou sua mão com firmeza. Seus olhos estavam cheios de compreensão, como se soubesse que a irmã estava com medo. Mas também sabia que a única maneira de elas encontrarem a paz era enfrentar esse homem. Nós vamos encontrar as respostas, Mariana. Não importa o que ele pense ou sinta. O que importa é que agora temos a chance de entender o que realmente aconteceu. E não podemos deixar o medo nos paralisar. Se ele nos rejeitar, pelo menos saberemos que fizemos o que era certo.
Mariana respirou fundo. As palavras de Carla foram como um bálsamo para sua alma. Ela sabia que, no fundo, essa era a única maneira de seguir em frente. Não podia continuar vivendo com a dúvida. Ela precisava enfrentar esse homem, olhar nos olhos dele e perguntar tudo o que sempre quis saber. Na manhã seguinte, com o endereço em mãos e os corações cheios de perguntas, as irmãs partiram. A viagem para o local era longa e o caminho parecia ainda mais pesado à medida que se aproximavam. O ambiente ao redor se transformava e a tensão que havia entre elas parecia aumentar a cada quilômetro percorrido. Carla, normalmente tão segura, agora estava visivelmente apreensiva. E Mariana, embora decidida, também sentia um nó no estômago. "Estamos quase lá", disse Carla, quebrando o silêncio que tomava conta do carro. "Isso tudo vai acabar logo, Mariana. Vamos entender o que aconteceu." Mas Mariana não respondeu. Seu olhar estava fixo na estrada à frente e suas mãos estavam tensas no volante. Algo a incomodava. Ela sentia que, quando finalmente encontrassem aquele homem, sua vida tomaria um rumo irreversível. A dúvida que a consumia agora se tornaria uma verdade cruel. Uma verdade que talvez fosse difícil de engolir. Finalmente chegaram a casa. Era uma mansão isolada, com um ar sombrio e silencioso, cercada por grandes árvores que pareciam esconder o lugar do mundo. O portão estava entreaberto, e por um momento, Mariana hesitou. O medo do desconhecido paralisava seus passos, mas algo dentro dela a empurrava para a frente. "Estamos aqui", Carla disse, a voz baixa, mas firme. "Agora vamos descobrir a verdade." As duas irmãs saíram do carro, e Mariana deu um passo à frente, sentindo o peso de cada movimento. Elas estavam prestes a cruzar a linha entre o desconhecido e a realidade, e não havia mais como voltar atrás. O som da campainha soou como um trovão. Mariana olhou para Carla, que segurava sua mão com força, tentando transmitir confiança. Mas, no fundo, ambas sabiam que o momento que se aproximava mudaria tudo. Quando a porta se abriu, o homem que apareceu à sua frente parecia ser um estranho. E ainda assim, de alguma forma, ele tinha um ar familiar. "Olá", disse o homem com uma expressão séria e algo de arrependido nos olhos. "O que posso fazer por vocês?" Mariana deu um passo à frente, seu coração batendo acelerado. As palavras estavam presas em sua garganta, mas ela as liberou com um esforço tremendo. Você é o meu pai?" perguntou com a voz embargada. O homem olhou para Mariana com uma expressão que parecia misturar surpresa e arrependimento. Seus olhos, antes impassíveis, agora estavam nublados pela dor. Ele parecia uma sombra de alguém que havia tentado fugir de seu passado, mas, ao encarar as duas irmãs diante dele, não podia mais negar a verdade que estava prestes a ser revelada. Eu sou o pai de vocês", disse ele, a voz rouca e carregada de emoções reprimidas. "Mas eu não sou o homem que vocês esperam." Aquelas palavras caíram como uma bomba sobre Mariana. O que isso significava? Ele não era o homem que ela esperava? Então, quem ele era de fato? Como alguém podia ser o pai dela e ainda assim parecer um completo estranho? Carla, que até então estava ao lado de Mariana, deu um passo à frente, mais segura agora. Ela havia aguardado esse momento por tanto tempo. E, finalmente, a verdade estava ali, diante delas. Mas essa verdade era mais complexa do que qualquer uma delas imaginara. "O que aconteceu então?" Carla perguntou, a voz tremendo, mas firme. "Por que nossa mãe nunca nos contou sobre você? Por que você nos abandonou?" O homem suspirou profundamente, olhando para o chão como se procurasse as palavras certas. Ele parecia em conflito, mas havia uma sinceridade nas suas feições que Mariana não conseguia ignorar. Ela queria odiá-lo, queria que ele pagasse por ter ficado fora de sua vida por tanto tempo, mas a dor que ela sentia também estava misturada com uma estranha empatia. "Eu nunca quis abandonar vocês",
Nunca. Mas a vida não foi generosa comigo. Sua mãe me deixou sem escolha. Ele parou por um momento buscando as palavras. Quando ela estava grávida de vocês, algo aconteceu entre nós. Ela foi sequestrada. Eu tentei encontrar ela, mas eu estava tão perdido naquilo tudo que acabei me afastando. Ela estava com medo de me envolver e isso a fez tomar decisões difíceis. Mariana e Carla se entreolharam, absorvendo aquelas palavras. A história que aquele homem estava contando parecia surreal, mas a dor nos seus olhos dizia que era verdade. Ele não havia abandonado a família por escolha própria. O sequestro, a ausência, tudo aquilo se tornava uma trama que estava além do controle dele. Então, minha mãe, Mariana começou, a voz embargada. Ela estava fugindo de algo? Fugindo de você? O homem balançou a cabeça lentamente, lágrimas começando a brilhar em seus olhos. A tristeza que ele carregava era palpável, como se ele estivesse revivendo a dor da perda, de um amor que jamais teve a chance de viver como deveria. Ela estava com medo de me perder para sempre. Ela não queria que vocês crescessem sem saber a verdade, mas achava que, ao me manter longe, estaria protegendo vocês. Eu só queria ser parte de suas vidas, mas não sabia como. O silêncio se instalou na sala. Mariana olhava para o homem à sua frente. O homem que ela havia desprezado por tanto tempo, mas que agora parecia tão frágil quanto ela mesma. As palavras não eram suficientes para descrever a tempestade de sentimentos que a consumia. O ódio, a dor, a raiva, tudo se misturava com uma sensação estranha de alívio. O passado não podia ser apagado, mas finalmente as peças estavam se encaixando. Carla, que ouvira atentamente a história, se aproximou mais. Ela colocou uma mão sobre o ombro de Mariana, transmitindo-lhe uma sensação de apoio. Elas não estavam sozinhas, não mais. O peso da ausência de um pai finalmente tinha uma explicação. E embora o passado não pudesse ser desfeito, havia uma oportunidade de reconstruir o que fora perdido. E agora? Carla perguntou com um fio de esperança na voz. O que podemos fazer a partir daqui? Podemos seguir em frente, apesar de tudo o que aconteceu? O homem olhou para as duas irmãs, e pela primeira vez desde o início daquela conversa, ele sorriu. Um sorriso amargo, mas genuíno. Ele sabia que a jornada delas, a jornada da família, não seria fácil, mas talvez fosse possível começar de novo. E essa chance era tudo o que ele queria. Eu sei que eu falhei com vocês, mas, se me permitirem, gostaria de fazer parte da vida de vocês agora. Eu sei que as palavras não podem apagar o que aconteceu, mas eu quero tentar corrigir meus erros. Talvez juntos possamos reconstruir o que foi perdido. Mariana olhou para ele, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Parte dela queria correr para os braços dele e chorar, sentir que, finalmente, tudo tinha um sentido. Mas a outra parte de sua alma estava frágil demais para aceitar essa oferta de perdão. Ela precisava de mais tempo. Eu não sei ainda, mas vou tentar por vocês. Mariana disse com a voz baixa. Eu vou tentar acreditar que isso pode ser um novo começo. Carla sorriu e abraçou a irmã. As duas, finalmente, tinham uma chance de seguir em frente, com o peso da verdade sobre os ombros, mas com uma nova esperança. O caminho seria longo, mas agora, mais do que nunca, elas sabiam que não estavam sozinhas. O homem as observava, suas lágrimas silenciosas caindo pelo rosto, ciente de que, embora o perdão não fosse imediato, ele tinha a oportunidade de reconstruir a relação com as filhas que ele tanto amava. E assim, na quietude daquelas últimas palavras, o futuro se abria diante deles. Um futuro incerto, mas cheio de possibilidades.